eu vou te contar aqui é exatamente o que eu precisei passar para chegar na vida que eu tenho hoje. Hoje eu tô olhando aqui, eu tô olhando para a vista que eu tenho do mar e Rafael, tá olhando? Sim, tô olhando. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, tô olhando lá, tá vendo? A vista pro mar? Exatamente isso. Tô tendo acesso a isso porque eu decidi que eu queria viver a vida dos sonhos, independente do preço que eu teria que pagar. E na maioria das vezes é o preço que eu paguei, que a maioria pensa que vai conseguir o que eu conquistei, o que eu venho conquistando em um mês, sabe? Isso eu tô percebendo muito que as pessoas estão se tornando muito imediatistas. Elas querem as coisas da noite pro dia, ninguém quer pagar o preço, ninguém quer fazer acontecer, todo mundo quer da noite pro dia. E isso impede a pessoa de crescer e alcançar aquilo que ela quer. E, sabe, uma coisa que eu me recordo quando eu estava começando a empreender, criar meu negócio, para você que está chegando aqui agora, eu comecei empreendendo, comecei a criar meu próprio negócio, isso foi tudo de forma online, 100% pela internet. Cara, eu tive dúvidas se daria certo, né? Ninguém basicamente acreditava que aquilo era possível, porque eu não, na região onde eu convivia, cara, ninguém trabalhava com o que eu queria fazer. E esse é o primeiro preço que a pessoa que quer ter sucesso ela precisa pagar para chegar na vida dos sonhos. É o preço de não saber se vai dar certo e mesmo assim continuar. Passaram-se meses e eu não tive nenhum resultado naquilo que eu estava tentando. Passaram-se semanas após semanas, passou um ano e eu estava pensando, caramba, será que isso aqui funciona? Será que isso aqui dá certo? Será que, tipo assim, eu não tenho que voltar atrás e viver uma vida comum? Tipo, ter um horário fixo, trabalhar de carteira assinada, trabalhar a vida toda para alguém, tipo, mas eu pensava, pô, se aquelas pessoas conseguiram alcançar aqueles resultados, por que que eu não consigo? O que que eu tenho de diferente? O que que aquelas pessoas têm de diferente de mim que eu não consigo? E aí foi o ponto que eu entendi. Cara, não é o que aquelas pessoas têm diferente. O preço que elas pagaram para chegar onde elas estão é maior do que o que eu estou pagando hoje. Elas tiveram que enfrentar anos e anos para chegar onde elas estão. Mas eu recém estou no começo, estou no meu primeiro ano e faz parte do processo. É aí que todo mundo desiste. Hoje em dia não precisa nem chegar um ano. A maioria não aguenta um ano. A maioria sequer aguenta 7 dias, 14 dias, 30 dias fazendo a mesma coisa e não tendo resultado. Por conta da quantidade de informação que a gente tem no Instagram, quantidade de informação que a gente tem no YouTube e outras plataformas. É essa quantidade de informação que gera uma ansiedade precipitada na pessoa que faz com que ela desista antes mesmo de colher os primeiros resultados. E o preço que normalmente essas pessoas sabem que vão ter que pagar, elas não querem, mas elas querem ter a vida dos sonhos. Elas querem ir atrás, elas querem conquistar aquilo, mas não querem pagar o preço para ter aquilo. Uma das coisas que eu gosto de falar aqui é que, cara, se você pensa em ter algo no longo prazo, ou a maioria não pensa no longo prazo, mas se você pensa em ter algo no médio prazo, curto prazo, vai exigir sair da zona de conforto. E esse eu vou listar aqui como mais um preço a ser pago: sair da zona de conforto, deixar muitas das vezes o tempo com a sua família, deixar o tempo com os seus parentes, amigos, muitas vezes mudar de cidade para abrir mais a sua mente, para você conseguir ver perspectivas diferentes. O que acontece quando você vive a mesma realidade? Hoje eu moro longe de basicamente todos os meus parentes. Hoje eu vivo com a minha esposa, mas meus pais estão em outro estado, os pais dela estão em outro estado. A gente não tem parentes que têm convívio próprio com a gente e a amizade a gente criou aqui onde a gente está morando. Isso é porque a gente queria viver a vida dos sonhos. Vida dos sonhos o quê? Morar na praia, poder trabalhar de onde quiser. A gente conquistou isso porque a gente pagou um certo preço de se afastar
né, da família, fazer outras coisas diferentes, conhecer pessoas novas para dar uma perspectiva, uma visão diferente de vida, que normalmente você não tem isso quando está muito perto daquelas pessoas que você cresceu, conviveu, e tudo isso você vai vendo que com o tempo, para você alcançar a vida que você tanto deseja, cara, exige um preço muito alto. E será que você está disposto? Será que você está disposto a pagar esse preço, a fazer tudo o que precisa para alcançar ele? A maioria não está. Mas se você está disposto, cara, começa o quanto antes a fazer tudo o que é preciso, tudo de forma correta e íntegra, para você também deitar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Começa a fazer tudo o que é possível hoje para você alcançar a vida que você quer. Não perde mais tempo vendo a vida do fulano, a vida de não sei quem, mas começa a traçar uma rota para sua vida. O que eu fiz para começar a mudar a minha foi, beleza, o que eu preciso fazer? O que essas pessoas que têm sucesso estão fazendo para mim fazer também? Comecei meio que a copiar o que elas estavam fazendo e fazer o mesmo. Foi aí que eu entendi, cara, eu não preciso criar nada novo. Eu só preciso replicar o que já funciona, o que já dá certo. Então eu via que fulano estava fazendo tal coisa, tal estratégia, eu ia lá, ia replicar. Ah, eu quero ter acesso a tal coisa, eu ia lá, comprava o acesso. Ah, eu comecei a me espelhar em outras pessoas, porque fala, né, que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, mas não necessariamente você vai ter essas pessoas para conviver ali pessoalmente. Mas na internet tem essa possibilidade de você conviver com essas pessoas vendo vídeos no YouTube, vendo os canais, as redes sociais dela e acompanhando o que ela faz na vida dela para seguir os mesmos padrões. Isso vai te levar a ter uma vida semelhante à dela, tá? E criando novas alternativas para você, tanto de negócio, crescimento de vida, hábitos, sabe? Isso vai começar a mudar. Foi exatamente isso que eu comecei a fazer para transformar, para começar a mudar a minha vida e alcançar a vida que eu tanto desejava. Então assim, ó, algo que eu preciso te contar não deixa para depois o que você pode começar o quanto antes. Começa o quanto antes a trilhar o seu caminho para viver a vida que você sonha. Não perde mais tempo com coisas aleatórias que não vão te fazer crescer, conversas de pessoas que não vão te agregar em nada. Comece a se aproximar de pessoas que vão te agregar alguma coisa. Não ficar falando besteira, mas se aproxima dessas pessoas e começa a observar pessoas que vão te agregar e esteja com elas. Começa a construir sua vida hoje e não deixa mais para amanhã.